Poucas pessoas percebem, mas existe um verdadeiro mapa espiritual escondido na carta aos Efésios. Um ensinamento que não apenas explica como devemos viver em Cristo, mas também revela segredos para vencer os desafios diários. Não é uma leitura comum, é um chamado para quem deseja fortalecer a fé e entender o que significa ser parte da Igreja Católica. A questão é, estamos realmente preparados para viver essa mensagem? São Paulo escreveu essa carta com uma profundidade impressionante. Ele não estava apenas dando conselhos, mas revelando um mistério que muitos ignoram. Imagine um manual de instruções para a vida cristã, explicando como agir diante dos conflitos, como manter a unidade na igreja e como se proteger no combate espiritual. Mas por que tantas pessoas leem e não absorvem? Talvez porque poucos falem sobre o real impacto dessa carta. Afinal, ela exige algo que nem todos estão dispostos a fazer: transformação. Não é apenas sobre rezar mais ou ler a Bíblia com mais frequência, mas sobre aplicar ensinamentos que podem mexer com o modo como vemos o mundo. E, claro, isso pode incomodar quem se acomodou na fé. Mas se você quer entender por que essa carta é tão poderosa, precisa mergulhar fundo na história dos Efésios. Quem eram essas pessoas? Por que São Paulo precisou escrever para elas? A resposta pode nos surpreender e nos fazer enxergar que, em muitos aspectos, vivemos desafios parecidos hoje. Quem eram os Efésios e por que precisavam dessa mensagem? A cidade de Éfeso era um verdadeiro caos espiritual. Imagine um lugar repleto de idolatria, magia e crenças pagãs dominando a cultura. Os primeiros cristãos ali eram minoria e enfrentavam desafios imensos para viver a fé em Cristo. Eles precisavam de força para não ceder às tentações e para manter a unidade dentro da igreja. Afinal, permanecer firme quando o mundo vai na direção contrária nunca foi fácil. São Paulo sabia que esses cristãos estavam cercados por influências que podiam enfraquecer sua fé. É como alguém que tenta seguir um caminho reto em meio a uma tempestade de distrações e pressões externas. Por isso, sua carta veio como um alicerce, um chamado para lembrar que a Igreja Católica é o corpo de Cristo e que eles faziam parte de algo muito maior. Mas pense bem, será que hoje não vivemos algo parecido? Quantas vezes a sociedade tenta nos empurrar valores contrários ao Evangelho? Como cristãos, enfrentamos desafios semelhantes. Se não estivermos firmes, podemos ser arrastados por essa correnteza de relativismo e perda da identidade cristã. É exatamente por isso que São Paulo escreveu com tanta clareza e autoridade. Ele não queria apenas ensinar, mas equipar os efésios para viverem a fé com coragem. Mas de onde vinha tanta autoridade? O que fez dele um homem capaz de transformar a vida dessas pessoas com uma única carta? O contexto histórico e a autoridade de São Paulo. São Paulo não escreveu essa carta em uma situação confortável. Pelo contrário, ele estava preso em Roma, aguardando julgamento por pregar o Evangelho. E ainda assim, ao invés de se lamentar, ele usou seu tempo para fortalecer a fé dos cristãos de Éfeso. Um verdadeiro exemplo de compromisso com Cristo. A urgência da sua mensagem era clara, e ele sabia que os tempos eram difíceis. Os cristãos estavam sendo perseguidos, o Império Romano promovia uma cultura de prazeres e idolatria, e a Igreja precisava se manter firme. A carta aos Efésios veio como um escudo, um chamado para que cada cristão entendesse sua missão e não se deixasse desviar pelo mundo. Mas por que essa carta é tão relevante hoje? Porque, de certa forma, vivemos uma batalha semelhante. O mundo tenta enfraquecer a fé, propaga ideologias que afastam de Deus e ridiculariza aqueles que defendem os valores cristãos. A grande questão é, estamos prontos para resistir, assim como os primeiros cristãos fizeram? São Paulo não tinha dúvidas de que a chave para essa resistência estava em Cristo. Ele não propôs soluções humanas ou estratégias políticas, mas apontou para a única verdade capaz de sustentar os fiéis. Cristo é o centro de tudo. Mas será que realmente entendemos o que isso significa? A grande revelação: Cristo é o centro de tudo. Se há algo que a carta aos Efésios deixa claro, é que tudo que existe tem um único propósito, e Cristo. Ele não é apenas um mestre, um guia ou um exemplo moral. Ele é a plenitude de todas as coisas, o começo e o fim.
Não há vida fora dele, e tudo o que fazemos deve estar alinhado com essa realidade. São Paulo explica isso de maneira impressionante, e tudo foi feito por ele e para ele, como está escrito no primeiro capítulo. Isso significa que nossa fé não pode ser um acessório na vida, algo que encaixamos entre nossas rotinas. Cristo deve ser o centro absoluto, o fundamento que define todas as nossas decisões. Mas será que realmente vivemos dessa forma? Ou será que tentamos equilibrar nossa fé com outras prioridades que, no fim das contas, nos afastam de Deus? O verdadeiro desafio está em deixar de lado uma vida dividida e abraçar completamente a identidade cristã. Isso significa mudar a forma como trabalhamos, como nos relacionamos e como tomamos decisões. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas começa quando decidimos viver como parte da Igreja Católica, como um só corpo. E isso nos leva a outro ponto crucial, na importância da unidade. Afinal, o cristão não caminha sozinho, mas faz parte de algo muito maior. O chamado à unidade na Igreja, somos um só corpo. A Igreja não é apenas um templo, uma instituição ou um grupo de fiéis reunidos. Ela é o próprio corpo de Cristo, e cada cristão faz parte desse corpo. Isso significa que não podemos viver isolados na fé, escolhendo apenas aquilo que nos convém e ignorando o chamado à unidade. São Paulo enfatiza que os cristãos devem viver em comunhão, superando divisões e fortalecendo uns aos outros. Mas o que vemos hoje? Muitos preferem seguir um caminho individualista, distantes da comunidade, sem compromisso real com a Igreja. Isso enfraquece o corpo de Cristo e nos torna mais vulneráveis. A unidade não significa concordar em tudo, mas significa colocar Cristo acima das diferenças. Significa estar disposto a perdoar, a servir e a construir uma comunidade baseada no amor e na verdade. Quando vivemos assim, nos tornamos um testemunho vivo do Evangelho. Mas se existe algo que pode enfraquecer essa unidade, é o combate espiritual que enfrentamos todos os dias. E São Paulo nos alerta, essa batalha não é contra pessoas, mas contra forças muito mais profundas. O combate espiritual, nossa luta não é contra homens, mas contra o mal. Muitas vezes, os cristãos caem na armadilha de achar que sua luta é contra pessoas. Mas a verdade é que existe um combate muito maior acontecendo nos bastidores da vida. São Paulo deixa isso claro na carta aos Efésios: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. O inimigo real não é quem nos critica, mas sim as forças espirituais que tentam nos afastar de Deus. E como vencer essa batalha? A resposta está na famosa armadura de Deus, um ensinamento que muitos conhecem, mas poucos aplicam de verdade. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, cada peça tem um significado profundo e prático. É como se São Paulo nos desse um treinamento militar para resistirmos às investidas do maligno. Se olharmos ao nosso redor, veremos como essa batalha espiritual se manifesta. A confusão moral, o relativismo, a banalização do pecado, tudo isso são sinais de que estamos em guerra. Mas a boa notícia é que Deus já nos deu as armas certas para lutar. O problema é que muitos cristãos estão desarmados, negligenciando a oração e a vivência da fé. Por isso, precisamos estar vigilantes e preparados. E um dos campos mais importantes dessa batalha acontece dentro da própria família. Afinal, a família cristã é um dos alvos principais do inimigo, pois é nela que se constrói a base da fé. A vida familiar e o casamento na visão de São Paulo. Em um mundo que banaliza os valores familiares, a carta aos Efésios nos traz um ensinamento essencial sobre o casamento e a vida em família. São Paulo não fala de um relacionamento superficial ou baseado apenas em emoções passageiras. Ele ensina que o casamento deve refletir o amor entre Cristo e a Igreja, um amor que é profundo, sacrificial e inabalável. Muitas pessoas interpretam mal a passagem que diz que as esposas devem ser submissas aos maridos. Mas o verdadeiro sentido dessa submissão não é opressão, e sim entrega mútua. Afinal, ele também diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ou seja, um amor que se doa, que protege e que busca a santidade do outro. E se olharmos ao nosso redor,
veremos que as maiores crises da sociedade acontecem quando a família está desestruturada. Filhos sem referência, casamentos frágeis, lares sem oração, tudo isso gera um terreno fértil para a destruição da fé. E é por isso que a Igreja Católica sempre defendeu a família como pilar da sociedade. Mas como podemos aplicar isso no dia a dia? Pequenos gestos fazem toda a diferença, e um tempo de oração em família, o hábito de dialogar com amor e respeito, a participação na Santa Missa juntos. São Paulo nos mostra que a fé precisa ser vivida dentro de casa, pois é aí que tudo começa. E essa vivência deve se estender a todas as áreas da nossa vida. Como aplicar a carta aos Efésios em nossa vida hoje? Ler a Bíblia é importante, mas colocá-la em prática é essencial. A carta aos Efésios não foi escrita apenas para ser estudada, mas para ser vivida. São Paulo nos convida a assumir uma nova mentalidade, deixando para trás o velho homem e nos revestindo da santidade que vem de Cristo. Mas como fazer isso no mundo atual? Para começar, precisamos fortalecer a vida de oração. Sem oração, a fé se torna frágil e sem raízes. Uma boa prática é reservar um momento do dia para meditar a palavra de Deus, especialmente os ensinamentos dessa carta. Participar da Santa Missa regularmente, confessar-se com frequência e buscar a Eucaristia são passos essenciais para viver essa transformação. Outro ponto crucial é a forma como lidamos com as pessoas ao nosso redor. São Paulo fala sobre a necessidade de paciência, mansidão e perdão. No trânsito, no trabalho, nas redes sociais, será que estamos vivendo esses valores? Ou nos deixamos levar pela impaciência e pelo orgulho? Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no testemunho cristão. Por fim, precisamos lembrar que a fé não é algo isolado, mas vivenciado em comunidade. Fazer parte da Igreja Católica, engajar-se nas atividades da paróquia e caminhar junto com outros cristãos fortalece nossa jornada. Mas há um grande perigo em ignorar esses ensinamentos, e as consequências podem ser graves. O que acontece quando ignoramos essa mensagem? Ignorar os ensinamentos da carta aos Efésios significa abrir mão de uma vida plena em Cristo. Quando deixamos de lado a unidade na Igreja, o combate espiritual e o chamado à santidade, nos tornamos vulneráveis. O relativismo toma conta, a fé se torna rasa e a identidade cristã se dissolve em meio às influências do mundo. E o que acontece quando a fé se torna superficial? Surgem as dúvidas, os questionamentos vazios e a confusão doutrinária. Hoje em dia, muitas pessoas abandonam a Igreja por não conhecerem sua verdadeira riqueza. Elas se deixam levar por argumentos simplistas, sem perceber que estão abrindo mão de um tesouro inestimável. A Igreja Católica tem as respostas que o mundo tanto procura, mas poucos estão dispostos a ouvir. São Paulo já alertava que muitos se afastariam da verdade para seguir fábulas agradáveis. O grande problema é que essas fábulas prometem liberdade, mas no final aprisionam ainda mais. Por isso, essa carta é um chamado urgente para cada cristão. É um convite para despertar, para viver a essência do Evangelho e para não se deixar enganar. Mas a pergunta final é: estamos prontos para dar esse passo? Agora que você conhece o impacto da carta aos Efésios, chegou a hora de tomar uma decisão. Você vai deixar esse conhecimento guardado ou vai aplicá-lo na sua vida? O mundo tenta nos distrair, nos afastar da verdade e nos fazer acreditar que a fé não é tão importante assim. Mas você já sabe que isso não é verdade. A grande questão é: você está pronto para assumir essa transformação? Isso exige compromisso, exige fé e exige uma entrega total a Cristo. Mas a recompensa é imensa. Quem vive segundo essa carta experimenta uma paz que o mundo não pode dar e uma força que vem diretamente de Deus. Então, se essa mensagem tocou seu coração, faça parte dessa missão. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Juntos, vamos espalhar essa revelação e fortalecer a fé da Igreja Católica. O convite está feito. Agora, a escolha é sua.